Olha, eu antes de mais nada quero dizer para vocês que eu leio sim atentamente as opiniões de muitos de vocês que escrevem ali logo abaixo dos comentários que eu faço aqui no YouTube, nesse canal. Leio sim atentamente. E fico muito contente de saber que existem pessoas em todas as partes do Brasil que ficam acompanhando o que eu tenho a dizer aqui nesses comentários. Eu hoje à tarde, logo no início da tarde, participei de um programa chamado Boa Tarde Brasil. Estou falando com vocês aqui no dia 26 de julho, quase 4 horas da tarde. E estou falando com vocês depois de ter participado de uma conversa nesse programa chamado Boa Tarde Brasil. Prestem bem atenção, esse programa é um programa que vai ao ar pela Rádio Guaíba, que é do Grupo Record aqui de Porto Alegre. Rádio Guaíba já foi a principal emissora AM aqui do Rio Grande do Sul. Não é mais, mas é muito importante ainda. Faz um bom jornalismo principalmente. E esse programa Bom Dia Brasil vai ao ar a partir das 13 horas até as 15 horas, sob o comando de um competente jornalista aqui do Rio Grande do Sul chamado Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro é um homem de posições muito democráticas, né? Do ponto de vista político, ele, como eu também, como acho que vocês todos aí, do ponto de vista político, somos defensores do Estado Democrático de Direito. E do ponto de vista econômico, nós somos, claro, defensores da economia de mercado, ou seja, do capitalismo, com isonomia social, mas do capitalismo. E hoje eu participei desse programa do Boa Tarde Brasil, com outras pessoas também que conversaram ali. E um dos pontos centrais da conversa toda foram essas manifestações de lulopetistas mais psólicos, mais comunistas em algumas cidades do Brasil. Atos que foram convocados para protestar contra o governo Bolsonaro. Tem reduzida a participação. Manifestações, inclusive, patéticas. E, em alguns lugares, como São Paulo, extremamente violentas. Com características, eu não tenho a menor dúvida de dizer aqui para vocês, com características de guerrilha urbana. Guerrilha urbana, sim. O que aconteceu, por exemplo, naquela estátua do Borba Gato é uma ação típica de guerrilha urbana. Está ali, claro, é uma ação típica de guerrilha urbana. Eu já vou voltar a falar sobre essa questão da guerrilha urbana aí com vocês. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para o seguinte: esses grupos esquerdopatas, sectários, eles não têm como ir adiante no Brasil. O lulopetismo, mais os seus entes aparelhados e assemelhados do PSOL, do PCdoB, eles não conseguirão mais nada do ponto de vista político, eleitoral no Brasil, enquanto, primeiro, a esquerda como um todo brasileira não fizer uma autocrítica em relação ao papel que jogaram nos casos de extrema corrupção que foram o Mensalão e a Lava Jato. Primeiro isso. Essa esquerda que está no Brasil aqui, tal como aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália, ela acabou do ponto de vista político. Porque ela não tem mais como trabalhar com consignas éticas, portanto morais, sociais e legais, depois do que aconteceu com o Mensalão e com a Lava Jato. Teria que ter feito uma crítica. Já quando aconteceu o Mensalão, não fez. Depois veio a Lava Jato, não fez essa autocrítica. Porque uma autocrítica desse tipo, ela resultaria no quê? Primeiro, no expurgo dessas organizações criminosas partidárias que se formaram para saquear o Brasil, conforme foi desvendado amplamente nos julgamentos do Mensalão e da Lava Jato. Primeiro isso, tem que expurgar. O PT já tinha que ter sido expurgado
da vida partidária brasileira, como aconteceu na Itália com o Partido Democrata Cristão e com o Partido Comunista Italiano. Aqui não aconteceu. E, em segundo lugar, evidentemente, o julgamento, a prisão dos líderes aí. Aconteceu até com o Lula, ele chegou a ser preso. Eu até já vou voltar a falar sobre esse assunto aí, mas primeiro isso aí. Enquanto isso não acontecer, o lulopetismo, mais os psólicos, mais os comunistas, eles não poderão readquirir um mínimo de credibilidade para botar o povo na rua, como não estão botando, só estão conseguindo colocar ativistas que agora se vê, inclusive, profissionais. Que profissionalismo! Eu estou disponibilizando no meu blog, polibiobraga.com.br, 2 vídeos que vocês precisam ver. O primeiro deles é de ativistas, entre aspas, que foram nas manifestações violentas de São Paulo, no sábado, confessando ali que receberam R$70 por cabeça para poder ir para lá gritar fora Bolsonaro. Está ali, um ativista, entre aspas, falando claramente ali. E um outro vídeo, esse sim, que mostra bem uma ação de guerrilha urbana, de terrorismo, que é aquela cena em que o furgão vai chegando ali perto da estátua do bandeirante Borba Gato, inclusive disponibilizando ali o seu número até do WhatsApp e a placa. Ela foi até presa, esse motorista aí, mas acabou solto aí pela juíza Eva Dias, que achou que aquilo ali não foi tão violento assim. Não precisava estar preso. Guarde bem esse nome, né? Juíza Eva Dias. Uma juíza de primeiro grau, São Paulo, capital. Então aparece ali a van chegando diante da estátua do Borba Gato, descendo pneus ali, para que um outro grupo imediatamente chegasse no local ali, dispusesse os pneus em torno da estátua e tocasse fogo naquilo ali, promovendo esse ato de terrorismo, sem considerar os outros atos de guerrilha urbana que foram praticados, inclusive, na Avenida Paulista, no entorno dela, ali, novamente com quebradeira de banco, de residências particulares, de pontos de ônibus, enfrentamento com a Polícia Militar de São Paulo. Tudo isso aí. É essa gente que acha que vai ganhar a mente e o coração dos brasileiros para que se insurjam contra o governo Bolsonaro, que foi eleito exatamente pela maioria do povo brasileiro, para dar um fim, um basta a essa inversão de valores éticos, portanto, morais e sociais, a essa depravação econômica que conduziu o Brasil à pior recessão da história e uma inflação ascendente. Não é possível que isso possa ser assumido como verdadeiro. Ora, claro, nós sabemos muito bem que, com extrema dificuldade, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vem tentando implementar aquelas consignas todas que nos levaram às ruas desde 2015, que é o restabelecimento dos princípios da legalidade e da moralidade, que eu acho que, pelo menos em relação à recuperação dos princípios da moralidade, isso vem acontecendo já bastante no Brasil. Muito, muito. Aquela desordem que havia em relação a verbas públicas alocadas para a área cultural, pelo menos, já não acontece mais. Aqueles espetáculos degradantes que nós víamos acontecer durante o governo Lula e o governo Dilma, isso já está acontecendo em muito menor proporção. Mas ainda há um resgate enorme a fazer na retomada dos princípios da legalidade. Vocês estão vendo isso? Isso que acontece todo dia, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, são entulhos da velha política que precisam ser removidos. Alguns deles já não estão ocorrendo agora, como essa questão do combate à corrupção. Por mais que essa CPI tente vender a ideia de que o governo Bolsonaro enfrenta problemas de corrupção no Ministério da Saúde, a verdade é que isso não existe. Isso aí é uma narrativa que, com o apoio da mídia, o eixo do mal está tentando emplacar todo dia e não consegue. Simplesmente não consegue.
Então, senhores, há muito ainda por fazer. Isso vai depender basicamente das eleições agora do ano que vem, se pelo menos nós estivermos convencidos de que a solução para todo esse conjunto de problemas e para que se estabeleça a nova política passa pelo Estado Democrático de Direito. Se for por aí, as eleições do ano que vem é que podem determinar essas mudanças. Tivemos uma mudança básica no Poder Executivo. Mas em relação aos outros dois poderes da República, o Legislativo e o Judiciário, nesses dois poderes ainda praticamente resta quase tudo por fazer. Menos no Legislativo, mais na alta cúpula do Poder Judiciário. E isso depende, claro, nas eleições do ano que vem, e depende de que essas eleições do ano que vem elas sejam transparentes, ou seja, que permitam o voto impresso auditável, né? Que é aquele em que o eleitor vai lá na urna, digita ali na urna eletrônica o voto que ele quer e imediatamente sai impresso um cupom onde se reproduz aquilo que o eleitor digitou na urna eletrônica. Ele confere e bota numa urna separada ali para que as pessoas, se ficarem desconfiadas do resultado, possam fazer um cotejo entre aquele voto impresso e o voto que foi depositado naquela urna. Simples assim. Agora, no dia 1º mesmo, nós vamos ter manifestações em todo o Brasil para que as pessoas saiam à rua e digam se querem uma eleição sem trampa no ano que vem, que é o que eu quero, acho que você também quer. Porque uma eleição sem trampa no ano que vem, sem fraude no ano que vem, ela poderá aprofundar muito aquilo que nós já conquistamos nesses 2 anos e meio aí desse novo governo. Porque há muito ainda para remover desse entulho que restou da velha política, né? Por exemplo, em relação aos quesitos remanescentes na área política, a mudança, uma reforma partidária que possa aí sim expurgar esses partidos que se comprometeram com o que existe de pior do que aconteceu no Brasil até hoje, como o PT, por exemplo, né? Mudar a maioria dentro do próprio Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, para que ela se alinhe mais com a nova política e, sobretudo, oxigenar de uma vez por todas a composição do Supremo Tribunal Federal. Porque com essa maioria formada lá dentro do Supremo Tribunal Federal, nada poderá avançar no sentido de que se implemente no Brasil a nova política. Por fim, na área econômica, nós temos aí já retomando o desenvolvimento econômico. Mas algumas coisas ainda precisam ser feitas, que é oxigenar o capitalismo brasileiro, torná-lo mais competitivo e fazer com que realmente o governo possa prosseguir nesses investimentos pesados que vem fazendo na área da infraestrutura, para que por ali se sustente as necessidades básicas para que o crescimento econômico possa ser sustentável, gerando emprego e renda, de modo sustentado, claro, né? E por último, nessa questão da administrativa também, entulhos que precisam ser removidos ali, que não foram removidos, que continuam criando dificuldades enormes para o governo e para todos nós, que é uma máquina pública ainda muito gorda, basicamente, em sua maioria, composta por servidores comprometidos com a velha política, fazendo o jogo da velha política, criando obstáculos para a nova política, e uma reforma educacional que possa, de uma vez por todas, fazer com que as universidades, a academia brasileira, ela pare de servir aos interesses ideológicos e políticos de minorias agressivas e passe a servir às necessidades de crescimento econômico do Brasil dentro do que prescreve o que existe de melhor no Estado Democrático de Direito e na economia de mercado. Até lá, até essas eleições, o que a gente vai vendo é como os engenheiros falam das suas obras, né? Passo by passo, passo a passo, avanços e recuos, como é esse caso agora mesmo das mudanças pequenas que foram feitas pelo presidente Bolsonaro no seu ministério, para que ele possa chegar até as eleições aí do ano que vem. É isso aí, senhores. Encerrando, dia 1º, já sabem, hein? Rua, bafo quente na nuca dos congressistas para que eles cumpram o seu dever, implementando inicialmente agora o voto
impresso auditável, que não dá para confundir com o velho voto no papel. Não tem nada a ver, não. Você vai continuar votando na urna eletrônica e ao lado, numa impressora, vai sair a cópia do seu voto ali. E você vai olhar, se tiver tudo ok, bota numa urna ali, para que depois, caso haja alguma dúvida sobre fraude eleitoral, você mesmo possa acompanhar a auditoria do que vai ser feito ali. É isso aí, senhores.